Então, pessoal, vou fazer um react aqui de um vídeo do Tiff, que também havia feito um react, de um vídeo do Nando Moura, que aparentemente havia feito um react de uma declaração que o Igor 3K, que é do Flow, havia feito sobre o Monark, que é o ex-amigo dele, né? Ambos haviam feito o Flow, se bem que, de fato mesmo, o Monark ele foi o cérebro do Flow. Ele quem havia idealizado, ele quem havia metido questões políticas, né, na questão. Isso aí com certeza havia ocasionado, né, o que aconteceu, infelizmente, alguns anos atrás, quando ele havia sido cancelado tanto pelo pessoal da esquerda quanto pelo establishment em geral, né, porque ele fez aquela declaração lá de que eu sou a favor da criação de partido nazi aqui no Brasil. Ele apenas, como eu já havia comentado aqui, né, ele se ancorou em uma emenda estadunidense, né, que preserva a liberdade de expressão. Simplesmente isso aí. Simplesmente isso. Mas enfim, aqui, como você tem muito emocionado, ainda mais da esquerda, né, o pessoal resolveu cancelar ele. Isso aí de fato aconteceu. Aí você pega também aquela condenação a qual os ratos de toga do STF fizeram quando o sujeito lá havia chamado Flávio Dino de Gordola, né, e tudo. Sacou? E hoje o Monark ele se encontra exilado nos Estados Unidos, né? E pelo que eu havia sacado, ele continua recebendo muito mal do Igor 3K, né? Pelo que eu tô vendo, eu acho que são 5 mil por mês, $5.000 eu acho, né, por mês. Mas enfim, aí eu me recordo de que na semana passada o Igor havia ido em um programa aí, feito pelo UOL, e que ainda está sendo, já que esse programa ainda existe. Ele está sendo apresentado pelo Antônio Tabet, que é do Porta dos Fundos, é também um ator. Eu acho que todo mundo está sabendo disso aí, tá? Aí o Igor havia falado que o Monark havia sido burro, né, por ter acontecido o que aconteceu, né, por conta das falas dele, né, blá, blá, blá. Certo? Eu acho que por um ponto eu até entendo o lado dele, essa observação dele, mas por outro, cara, só pelo fato do Monark, ok, tá certo que você tem que ser sincero, ainda mais porque o cara foi seu amigo, né? Mas mesmo assim, cara, não fosse o Monark e por conta do Monark, você não estaria na situação que está hoje. Você provavelmente continuaria mofando naquele canal chamado Clube da Luta. Um canal que eu até aprecio. Já havia comentado aqui por diversas vezes que eu, entre aspas, conheci o Igor, né, a partir desse canal aí, né, que é um canal de jogos 100% de porrada, né? Se não fosse a intervenção do Monark para ter a ideia de fazer o tal podcast Flow, né? Bom, podcast entre aspas, porque podcast é arquivo de áudio, né? O Igor não seria rico hoje em dia. Ele não teria essas posses todas. Certo? Ele não teria isso aí. Mas enfim, vamos lá porque eu tô falando pra cacete já. Igor 3K chama Monark de burro. O mesmo cara que compartilhou com ele a bancada do Flow. Por sua vez, Monark diz que Igor é um... Peraí, esse vídeo do Xanando Rola foi antes do cara ter desaparecido por um tempo aí e ter voltado com aquela cabeleira platinada? Porque aí o Xanando Rola continua com aquela estampa de sempre, né? Calvo, sem o único resquício de platinado aí tem nos cabelos brancos naturais dele. Enfim, depois eu vejo se esse vídeo aí mais antigo, ou então se ele resolveu se desfazer daquele platinado dele, ridículo, né? Druso, é um covarde e é um vendido. Para chegarmos ao cerne dessa questão, eu vou lhe fazer uma pergunta muito simples. Vamos lá, vamos ver a pergunta que o Deus, que sabe tudo, né, nunca erra, faz. Após as peripécias de Monark e você, como indivíduo brasileiro, você colheu mais liberdade ou mais censura?
Responda sinceramente para mim. Porque burrice, meu amigo, não é coragem. Cara, mas acontece que o que está acontecendo hoje no Brasil não tem exatamente a ver com o que aconteceu com o Monark. Até porque, tendo ele ou não sido cancelado, os ratos de toca do STF continuariam tocando terror para cima da população. Eu acho que a intervenção do Monark, ainda mais porque os ratos de toga, eu acho que eles sabem muito bem que o Monark, por mais que ele se coloque como da direita, ele não é bem quisto por todo mundo da direita. Ainda mais o pessoal bolsonarista, Ainda mais o pessoal bolsonarista. Então, ok, por mais que o Beautiful People, o establishment, os políticos da esquerda coloquem todo mundo no mesmo saco, eles sabem muito bem dessa diferença. Eu acho que sabem, cara. Eu acho que sabem. Essa situação a qual o Monark está passando, inclusive, não interfere na realidade da população, Estou falando praticamente a mesma coisa. Certo? Na prática, não. Eu não sei como alguém consegue comprar isso. Eu não sei como alguém consegue comprar essa narrativa. Basicamente, para qualquer pessoa que consegue ter o mínimo de interpretação, basicamente ele está falando assim: existe uma ditadura do pensamento, existe uma censura e você tem que aceitar. Se você bater de frente, você é burro. Não é que você é corajoso, é que você é burro. É isso que ele está falando. Ele está falando isso, Ou seja, tá rolando censura na mente do Nando Moura. O que ele faz? Cala a boca, se vende pro sistema, não fala nada, que é o que ele faz. É o que ele faz, ele se vendeu pro sistema, se vendeu pra mainstream, Começou a falar baixo, começou é o Zé Fofoquinha da Ana Hickman, da Haluca, da tretinha do não sei o que. Se bem que o Xande Rola, ele tem esse estigma aí de Zé Fofoquinha desde quando ele era bolsonarista, Se bem que o Xande Rola, ele tem esse estigma de Zé Fofoquinha desde a época em que ele era bolsonarista. Ele aumentou mais isso aí, se você fizer uma comparação, até porque não tem mais questão de ficar dando satisfação para tal grupo em específico. Aí, como você bem sabe, ele já foi, entre aspas, bolsonarista, aí depois ele foi MBLoide, aí depois hoje ele está como se fosse uma espécie de átomo solto, Não sei se o termo certo seria esse. Mas hoje, aproveitando que ele não está justamente dando satisfação para ninguém, ele pode meter aí qualquer coisa que der na telha, Certo? Até porque ele também sabe que tem um público cativo, tem esses milhões de inscritos aí não vão sumir, Não vão sumir. Então pronto, ele está numa situação mais confortável do que na época em que ele só faltava literalmente chupar o saco de algum político, Mas de qualquer forma ele lame, ele chupa mesmo. Ele faz isso aí, cara. Porque, olha só, a partir do momento em que você pega o voto nulo, o voto nulo, você tá chupando os becos do Lula, cara. Você tá fazendo isso aí. Eu digo isso tanto a isentões como esse maluco, quanto aos isentões que hoje se dizem da direita e que até anos atrás eram bolsonaristas ferrenhos, mas que, tô decepcionado com o Bolsonaro, ele é frouxo. Tá, ele é frouxo. Ele é frouxo. Mas entre Bolsonaro e Lula, cara, você não deveria pegar o voto nulo, porque, de qualquer forma, você vai ser governado por algum deles, Porque você até pode falar que, olha só, cara, mas acontece que eu não vou ter o dedo dessa decisão de merda no meu voto, certo? Ok, mas você acha, tô até sono bem repetitivo aqui, você acha que a esquerda anula voto? Então não tem como você fraquejar dessa forma, cara, porque você vai afetar justamente o seu lado, por mais que você tenha ranço com o Bolsonaro para com as atitudes dele, Então foi o que o Xande Rola fez, certo? Eu acredito
Não, ia falar, se fosse pobre, não faria, não, cara. Porra, tem youtuber aí que é pobre mesmo e se embrenhou na política no YouTube, né, e tudo mais, a partir do YouTube. E ele era bolsonarista e depois se decepcionou com Bolsonaro frouxo e tudo. E em 2022 resolveu pregar o voto nulo. E ele já tinha uma cambada de seguidores, né? Por mais que nos comentários dos vídeos dele tivessem o que? Apenas uns 7 ou 8 comentários, né? No geral. Ele pregou o voto nulo assim mesmo. Né? E aí? Então, cara, eu penso, mas é claro que você fazendo uma comparação com ele, com o Cheirando Rolo está numa situação muito melhor. Ele, inclusive, tem o passaporte italiano. Agora você pega esse cara aí, a qual eu havia acabado de falar, porra, lá em 2018 ele fez um vídeo, né, comemorando a vitória do Bolsonaro, sentado em um sofá furado, cara. Não, sofá rasgado. Até uma desafeto dele, né, havia apontado isso aí, porra, cara. Vai pro sofá aí furado e você vem pagar pau pra Bolsonaro, né? Falou algo assim. Eu não vejo absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas enfim, vamos lá. Fica ali jogando na zona de conforto. Não fala nada do STF, não fala nada do Lula, do PT. Quando fala é aquele soco fofo. É aquele... Lula é um bosta, né? Que bosta. É um canal de fofoca. Fica ali, tranquilo. Na zona ali, vende os cursinhos. Aí, quando vai bater, por exemplo, no Bolsonaro... ali é tranquilo. Bate, xinga, imputa crime. Não dá nada, tranquilo. O sistema não vai repudiar ele se ele bater no Bolsonaro. Ele fala, ele gosta de falar isso, né? Ele usa essa narrativa. Ele fala assim, ó. Se eu quisesse dinheiro, ele fala isso. Ele já falou várias vezes. Se eu quisesse dinheiro, eu tava do lado do Bolsonaro, do lado do bolsonarista. Não. Porque ele fala que perdeu muitos inscritos quando ele mudou de lado. Mas você pode até perder inscritos mesmo. Mas você não perdeu o seu canal. Você não foi desmonetizado. Você não foi censurado. Porque você foi pro lado dos censuradores. Você foi pro lado dos caras. Tá ligado? Você é o cara que tava pedindo pros censuradores censurarem os seus desafetos bolsonaristas. Tá ligado? Então ele, por mais que ele tenha perdido views, nem perdeu também, tenha perdido inscritos, mas ele não perdeu o canal. Agora vamos só fazer um exercício muito fácil. Imagina o Nando Moura se ele tivesse continuado do lado do Bolsonaro e batendo no STF. Ele iria se lascar bonito, se bobear, ele já teria saído do Brasil para não ser preso. Sacou? Não tô falando que ele estaria na mesma situação do Monark, né? Até porque, cara, eu acho que o Monark, inclusive, é mais famoso do que o Nando Moura, né? Porque antes do Flow, o Monark já tinha conseguido um grande sucesso, né? No jogo lá Minecraft, né? Não sei se vocês se lembram, certo? Ele conseguiu ter 2 grandes êxitos na vida dele pela internet. Certo, isso aí foi algo qual o Nando Moura não chegou perto. Ele só teve uma certa notoriedade, né? Por quê? Porque ficou lambendo o saco do Bolsonaro. Inclusive, essa lambeção aí não era mútua, certo? O Bolsonaro não havia sido... que recomendou o canal dele, né, e tudo mais, deu 2 entrevistas para ele, mas ele nunca perseguiu, nunca foi atrás do Cheirando Rolo. É sempre o contrário, né? Mas tá, aí se o Cheirando Rolo estivesse na mesmíssima situação, cara, eu coloco a minha mão no fogo aqui para afirmar que ele sairia do Brasil para não ser preso, cara. Ele sairia do Brasil para não ser preso. Sacou? Até porque naquela época, lá em 2018, ele era o, entre aspas, maior canal conservador do Brasil. Então você acha que ele ficaria aqui? Você acha que com esse título também ele teria, né, ainda mais, automaticamente teria uma visibilidade muito grande? Você acha que ele continuaria aqui no Brasil? Claro que não, porra. Claro que não. Do jeito que ele batia, tá?
ele batia muito no STF, ele batia nas urnas, ele se vendeu. E aí, na maior cara de pau, ele poderia ter ficado quieto. O Nando Moura poderia ter ficado quieto. Mano, vou ficar quieto. Mas não. O cara ainda pega o Monark, que foi um dos que continuaram falando, né? Tava falando de urna, de não sei o que, do Xandão, do STF, ditadura, e chama o cara de burro. Ah, o cara é burro, porque a gente escolheu mais censura. Então, olha a lógica desses idiotas. Então é melhor ficar calado e aceitar a censura. Você tem aquela ditadura do... Aí que a galera acha que ditadura hoje é o soldado batendo na porta mandando você dormir 10 horas da noite. Não é isso. Hoje você tem essa ditadura do pensamento, que é o quê? Você pega exemplos de pessoas, pega pessoas como exemplo, na verdade, né? Então, por exemplo, pega o Monark, que estava duvidando das urnas, censura ele, acaba com a vida dele, e isso desencadeia o quê? Medo nas outras pessoas. Então outros... E o pior é que o Monark não havia sido a única pessoa a duvidar das urnas, cara, naquela época. Inclusive esse negócio aí é de muito tempo. Antes do Bolsonaro ter sido eleito presidente, já tinha muita gente da direita que questionava as urnas, né, e tudo. Vi um negócio ali, mulher gritando ali igual uma maluca. Então, você tinha muita gente, mas eu acho que em matéria de visibilidade esse pessoal aí diminuiu bastante. Diminuiu muito. E o Monark, ok, por mais que ele não seja um cara versado em política, não é de fato um político, ele tem muita visibilidade enquanto influenciador. Ele fazia parte do maior programa estilo podcast do Brasil, que era o Flow, sacou? Então é claro que automaticamente também não, né? Mas é claro que chamaria a atenção dos ratos de toga do STF, chamaria a atenção da esquerda em geral, né? Que, como todo mundo sabe, até as pedras de Plutão, o ex-planeta Plutão, sabem, né? Que adoram impetrar um autoritarismo, cara. Então deu no que deu, certo? Mas, porra, você meter que é o quê? Estamos numa ditadura, então melhor é ficar quieto, cara. E pior, você ouve isso aí de um sujeito, claro, né, que tem maior medo de ser preso. Esse cara aí tem maior medo. É claro, ok. Claro que se ele não tivesse medo de ser preso, seria muito mais compatível ele desafiar essa ditadura, né? Mas você pega que uma coisa acabou puxando a outra, né? O cara é uma cadelinha do Beautiful People, do establishment. Ele paga, sim, de uma pessoa revoltada contra as regras, sendo que na prática ele cumpre todas as regras. Ele cumpriu a do Fica em Casa, cara. Ele foi a favor do Fica em Casa. Então como é que ele não arrebitaria esse rabo dele, o jato de toga, em relação a se calar para não ser censurado, não ser perseguido? As pessoas vão ficar com medo. Quem que vai querer falar de urna podendo ter o mesmo destino do Monark? Tá ligado? É a mesma coisa da galera do 8 de janeiro. Você pega a galera manifestante, quebrou janela, não sei o que, 17 anos de cadeia, exageradíssimo. Isso faz o quê? As pessoas terem medo. O pessoal não devia nem pegar 1 ano de cadeia, cara. Certo? Você pega ali que são crimes de menor potencial, cara. Pô, você vai dar 17 anos pra alguém que depeda, né, patrimônio. Vou escrever ali com batom ali a estátua ali, vou escrever ali perder o mané. E a pessoa merece 14, 17 anos de prisão por conta disso, cara. Isso aí, quem que vai manifestação? Aí eu vou numa manifestação, aí quebra um vidro, aí alguém vai lá, quebra um vidro e soma pra mim, eu tomo 17 anos de cana. Então esse é um tipo de fazer uma ditadura ali, né? Então o Nando Moura, ele aceitou a ditadura do pensamento. E o vagabundo, ele é tão vagabundo que ele tenta inverter as coisas. Ele tenta
taxar o cara que tenta dar de frente com essa ditadura como o burro que, se ele fosse inteligente, ele teria abaixado a cabeça pra ditadura. É um lixo mesmo. Burrice não é coragem. E hoje nós estamos ouvindo os excelentíssimos doutores do Supremo. Agora sim que eu tô vendo o cabelo platinado dele, né? Ele prendeu o cabelo de boneca dele. Tribunal Federal, falando coisas como essas daqui. De pequenos tiranos soberanos, 213 milhões de pequenos tiranos soberanos. 213 milhões de tiranos soberanos. Todo o povo brasileiro é tirano? Soberano? Esse foi um discurso da Carmen Lúcia para falar a respeito da regulamentação das redes. Veja, se a pessoa ao ver a Carmen Lúcia falando, pensar no Bento Carneiro, o vampiro brasileiro, esta pessoa pode, dependendo do entendimento do Supremo Tribunal Federal, se fuder completamente. Porque ao comparar a excelentíssima ministra do Ao medo, ó como é que pisa em ovo. Quem assistiu Nando Moura em 2017, esse cara aí, mano, já estaria detonando há muito tempo isso aí. Eu não ia... Nossa. Supremo Tribunal Federal com Bento Carneiro, o vampiro brasileiro, dependendo do entendimento, ele pode estar atentando contra a democracia. Você já parou pra pensar que a ditadura ela avança conforme quanto mais medo a população tem? Porque aí eles vão lá e pegam o monarca de exemplo, por exemplo, o monarca, o Alan dos Santos, outra pessoa. Aí, beleza. Aí os outros param de falar do STF. O STF vai lá e pensa, opa, deu certo. Sim. Deu certo. Da mesma forma que aconteceu com o Fica em Casa, pô. Você pegou a maior parte das pessoas aqui do Brasil, né, aceitaram esse esquema, certo? Aceitaram, tomaram vacinas a rodo, se deixaram colocar como cobaias, e hoje a gente está vendo o resultado aí, né? A gente tendo problema de saúde por conta desses experimentos. Então deu certo, cara. Deu certo. Aí depois teve aquele etíope desgraçado lá, o Petros Adhanom, falando que não, a OMS ela não obrigou ninguém a ficar em quarentena, a fazer o Fica em Casa. Teve a cara de pau, o psicopata teve a cara de pau de falar isso aí. A galera, inclusive dentro dessa galera aí do Fica em Casa, eu acho que, cara, não dá pra contabilizar, mas muitos dos que ficaram abertamente com medo e que tentaram impor uma espécie de cancelamento a quem burlava as regras, né, era o pessoal da esquerda. Era o pessoal da esquerda, né? Mas enfim. Então vamos continuar. Agora, se todo mundo, se toda a população se reunisse e falasse, não, nós não vamos aceitar essa porra. Não vamos aceitar. É que eu já tô numa outra vibe, tá, galera? Eu já tô na vibe de que quero que se foda, o povo brasileiro é lixo, né? Eu, por várias vezes, dentro do meu alcance, eu corri muito risco, a galera sabe disso. A galera sabe muito disso, eu falei muito do STF, muito das urnas, muito das vacinas, em época que realmente o bagulho tava dando cadeia. Por pouco que eu não entrei no radar ali, poderia ter sido penalizado. Teve gente com menor alcance que eu que se fudeu, tá ligado? Então eu corri muito risco. Na época que o Xandão censurou o Twitter, tuitei todos os dias, tinha multa de 100, acho que era 100 ou 50 mil por dia. Acho que era alguma coisa assim, 50 mil reais de multa. Cara, na época da pandemia, eu havia feito diversos vídeos contra o Fica em Casa, especificamente também contra o governo do Dória, né? Que, como todo mundo sabe, era firmemente a favor, né? Eu falei muito mal dele, do Bruno Covas. E na época também, né, quando o antigo Twitter havia sido bloqueado, né, eu havia feito aí vídeos criticando o carecão do Xandeca, né, não, criticando o Xandeca, né, criticando o carecão do Xandeca. Só isso até meio... e, pô, eu acho que não aconteceu nada com o meu canal, porque o canal é irrelevante mesmo. Meu canal é irrelevante, cara. Meu canal é irrelevante, eu só tô com esse canal aqui porque, né,
veio aquele costume de fazer vídeos pro YouTube para ser ouvido, né? Para ser ouvido. Enfim. Por dia, até o Bolsonaro ficou com medo e não postou nada nas redes sociais dele. Um monte de político ficou com medo. A direita, a direita. Ficaram com medinho da multa. Nem preciso falar pra você que a esquerda ela partiu para aquele Blue Sky, né? Tô com medo. Eles fizeram isso aí, eu acho que foi no misto, tanto de ordem, né? E outros um pouquinho mais revoltados já acabaram. Não, dá pra englobar todo mundo, né? Acataram por ordem, né? E também por um pouquinho de medo, né? Claro que nesse sentido aí uma coisa deve ter puxado a outra, de ser flagrado e ter que pagar 30 mil aí no processo. Puta do Xandão e não postaram nada. Eu falei, mano, você se fuder, tá ligado? Porra, eu quero dar minha opinião, eu quero falar. Corri esse risco, poderia ter tomado essa multa, não, acabou não tomando, acho que ninguém tomou, não fiquei sabendo de ninguém, mas tinha essa ameaça ali, né, essa leizinha durante a época da censura, dessa censura, né, porque a censura ainda continua. Então, tipo assim, dentro, é porque os caras falam, você, mano, dentro do meu alcance, eu corri muito mais risco que muita gente. Às vezes um cara lá fica, eu vi cara com perfil que, tipo assim, o cara tinha 5 seguidores, tá ligado? E o cara ficou com medo de postar e o Xandão na multa de 50 mil. E eu, tá ligado? Com alcance lá, cada postagem minha pega milhões de views. Eu sou bloqueado pelo Dino, pelo Flávio Dino. Você tem noção disso? Um juiz do Supremo me bloqueou no Twitter. Eu sou bloqueado pela Janja, eu sou bloqueado pelo Boulos. Ou seja, eu já passei no radar desses caras tudo. E mesmo assim eu liguei o foda-se, tá ligado? Eu falei, mano, eu não vou me calar, tá ligado? E na mente deles, você tem que se calar. Tem uma ditadura, você tem que ficar quieto e foda-se. Se a brasileira atentando contra as instituições. Como assim falar que um membro do Supremo Tribunal Federal parece com Bento Carneiro, o vampiro brasileiro? Como é que ele fala, como tirando dele da reta, sabe? Olha o mesmo, existem cara, é coisas nojento isso aí. na regulamentação das redes sociais que todos nós concordamos que não podem estar. Então, por exemplo, atos libidinosos com menores de idade. Então, do que eu havia entendido, o Fernando Rola havia sido irônico. Ele havia metido uma zoação aí pra cima dessa senhora caquética aí, mas ele havia sido irônico. Mas enfim, de qualquer forma, né, não vai fazer uma crítica aberta ao jato de toga. Ele tem medo mesmo. Crimes, assassinatos, etc. E as redes sociais já têm mecanismos para coibir esse tipo de coisa. Agora, o que o Supremo Tribunal Federal faz também é dizer que as redes sociais são responsáveis pelo conteúdo antes mesmo deles serem publicados, que venham a atentar contra a democracia, venham a atentar contra o Estado de Direito, contra as instituições. O Supremo acabou terceirizando aquilo que muita gente vai chamar de censura, por um simples fato. As plataformas, as Big Techs, terão Eu fiz um vídeo sobre isso, não vou nem me delongar. ao máximo por papo. Mano, é impressionante como ele quer tirar o dele da reta, né? Como se o Nando não tivesse apoiado todo o avanço do autoritarismo, né? Como se ele não tivesse apoiado tudo isso, né? É impressionante. Olha, o que é isso aqui, ó? Você sabe o que é isso aqui? É o Alexandre de Moraes, postagem do Alexandre de Moraes, ó. Lamentável que milícias digitais criminosamente inventem mensagens e perfis falsos e mentirosos como esse anexo para desgastar a democracia e o Estado de Direito. O Poder Judiciário atuará com firmeza para responsabilizar esses marginais. O que o Nando estava fazendo na época? Ele aqui nessa foto, ele meio que quer fazer uma denúncia, né? Essa é uma foto de tipo assim, olha aqui a milícia digital, né? Influenciadores que estavam do lado lá do Bolsonaro. Pelo que eu havia visto aí, tinha a Carla Zambelli, tinha aquela Bárbara do Te Atualizei, tinha aquela gostosinha da Paula Marisa,
Entendeu? Então o Nando estava fazendo aqui, denunciando os influenciadores digitais. Mano, eu não entro no mérito. Ele tava delatando, né? Eu não entro no mérito se você gosta. Ah, mas eu não gosto dessa mulher aqui. Ah, mas essa aqui é chata. Ah, mas esse cara aqui fala bosta. Não interessa. O ponto não é esse. O ponto não é se você gosta ou não. O ponto é, o Nando Moura estava do lado Sim. da Suprema Corte denunciando perfis por desgastar a democracia e o Estado de Direito, tá ligado? E hoje, na maior cara de pau, o filho da puta tá se fingindo como se ele fosse contrário a isso. Como se ele fosse, você vê ele ironizando, se o STF achar isso que você está atentando contra a democracia, ele fala como se ele... Publicação mas é um canalha. Que possam ser passíveis dessa interpretação de configurar crime pelo qual a plataforma será responsabilizada. Não é exagero afirmar que vai ser muito mais conveniente calar-se do que se arriscar. E se um camarada fizer... E é o que ele faz. É o que ele faz. Ele cala ao invés de se arriscar. Ao invés de falar o que ele pensa. Então, eu acho que no mínimo tem que ter uma honestidade. Cobrar a honestidade desses caras é foda, tá ligado? Mas enfim, esses caras, pelo menos eles tinham que ser honestos uma vez na vida e falar assim, mano, é o seguinte, o meu canal hoje, Nando Moura, é um canal de fofoca. Eu não vou bater igual, porque eu falei que era igual, mas não é igual, né? O meu ponto é esse. Vamos supor que eu não fale mais nada do STF, não fale mais nada do Lula. Aí vem alguém e me cobra, como já tentaram fazer, né? Tentaram fazer assim, Tiff, você não bate no Bolsonaro igual bate no Lula, tá? Porque eu sei que não é a mesma coisa. Eu nunca falei que era. Agora, pra quem fala que é a mesma coisa, tem obrigação moral de bater igual. Porque a partir do momento que o Nando Moura arrebenta o Bolsonaro, corrupto, não sei o que, pilantra, não sei o que, e se cala pro Lula e pros seus amiguinhos, ele tá comprovando que não é tudo igual. Sim. Ele tá comprovando que o Bolsonaro dava liberdade para as pessoas xingarem ele, chutar a cabeça dele, a porra toda. E não adianta pegar a matériazinha lá, não, mas veja bem, aumentaram a faixa etária do filme do Danilo Gentili. Não adianta tentar fazer esse pé de igualdade. Então, quando eles, o Nando Moura, o MBL, os isentões em geral, quando eles ficam com essa conversa de que, é tudo a mesma coisa, porém, só pega pesado mesmo de um lado, eles estão comprovando que não é tudo a mesma coisa. Tá ligado? Por exemplo, eu sei que não é. Eu sei que o governo petista é muito mais autoritário. Então, caso eu decida, eu não vou mais falar do STF. Eu tô sendo coerente, porque eu sei que não é a mesma coisa. Tá ligado? Eu sei disso. E mesmo assim eu falo, né? Eu sei que não é a mesma coisa. Agora, para quem diz que é a mesma coisa, deveria moralmente xingar e atacar os dois lados iguais, mas eles não fazem isso. Fizeram uma piada dizendo que ao ver a excelentíssima ministra Carmen Lúcia falando disso, ele se lembra do Beto Carneiro. Eu voltei aqui sem querer? Não. Tá repetindo mesmo. Não pode ir. Nossa, que engraçado. Você riu? Nossa, você é muito Você engraçado. está tentando contra a democracia. É muito patético, né? Ver ele querer fazer esse tipo de ironia, né? O mesmo cara que tava denunciando, delatando pessoas, né, pro Xandão há pouco tempo atrás, há poucos anos atrás. O Xandão que estava falando em desgastar a democracia, hoje o Nando Moura ele tenta pagar de veja que Contra as instituições brasileiras. É muito teatro, Num né? país É onde verdade. piada vira crime, crimes são piadas, vocês viram É mesmo, cara. a condenação do próprio Léo Lins. Mas não foi você, seu vagabundo, que estava condenando a piada do Capim? Ou a piada do ignorante, que nem era do ignorante, era do seu assessor? Não era você que estava condenando isso? Não era você que estava criminalizando isso, seu vagabundo?
A piada da Mil Grau, a piada do ignorante, que nem foi ignorante, né? Foi o seu assessor que fez. Essa piada... Inclusive eu não sei porque o Guilherme, né, mais conhecido como ignorante, não processou o Cheirando Rola. Ou ele processou. Se bem que é aquele negócio, né, também, porra, o sujeito, o Cheirando Rola, ele tá nesse negócio aí de processar e ser processado há muito tempo, e você acaba sacando que, olha só, cara, ok, o cara vai desembolsar um dinheiro pra mim, mas daqui a pouquinho, assim como ele próprio havia assumido, né, há anos atrás, em um vídeo que obviamente não tá no canal dele, que olha só, eu paguei lá o processo, né, que uma pessoa havia jogado contra mim, mas depois que eu fiz um vídeo para falar sobre aquele processo, consegui o dinheiro da indenização de volta, né? Não conseguiu literalmente aquele dinheiro, né? Mas ele conseguiu o valor, sacou? Daquela indenização que havia perdido, que havia desembolsado. Então, cara, você nota que a vida do Cheirando Rola resumiu-se a isso mesmo, cara. Viver da internet, processando e sendo processado, sacou? E eu pego os parentes dele vivendo esse tipo de situação, cara, tipo, ok, a mãe dele ainda existe, né? Cara, eu não sei se ela tá exatamente inteirada de tudo que ele faz pela internet, ainda mais envolvendo essas coisas aí de processo. Porra, mas se ela estiver inteirada, ela não pensa, olha só, o caminho que o meu filho resolveu seguir, não, cara. A dona Leuda não pensa sobre isso, cara. A mulher do Cheirando Rola não pensa sobre isso, não. Né? Porque, olha só, cara, você pega esses feitos do Cheirando Rola, qualquer pessoa que esteja fora da bolha dele, pode chegar à conclusão de que, pô, esse sujeito aí não é uma boa pessoa. Não é boa gente. Né? Não é boa gente. Então os próprios parentes dele, né, retificando, eles viram as costas para esses fatos, cara. Eles viram as costas. Sacou? Claro que eu também estou citando o irmão dele, né, que dentre os parentes é o que mais está próximo, né, dele em relação ao que ele faz pela internet, já que ele mata no peito os processos que ele recebe, que o Cheirando Rola recebe, né. Tô falando do Luiz Gustavo, né, o Gugu Moura. Porra, cara, pra você tancar isso e ajudar o seu irmão, você é tão mau caráter quanto ele, cara. Porque se fosse o meu irmão, e olha que eu sou um ano mais velho do que o Cheirando Rola, se fosse meu irmão, cara, eu ia deixar de falar com ele. Eu ia deixar de falar com ele. Eu ia discutir pra cacete, né? Eu ia colocar os pingos nos is. Porra, cara, isso, o que você tá fazendo com a sua vida? Isso aí que você tá movendo contra as pessoas. Você é a favor disso, você é a favor daquilo, né? Você é a favor, de qualquer forma, da censura que anda ocorrendo aqui no Brasil. Porra, você acha que eu ia deixar passar batido, cara, o que ele anda fazendo? Eu não ia deixar, cara. Certo? Eu não iria deixar. E aí você mesmo, ouvindo tudo isso, analisando também, né, você deve chegar à conclusão de que a família dele tem o mesmíssimo caráter, cara. Mesmíssimo, porque se o Cheirando Rola fosse meu irmão e eu visse tudo isso acontecer, cara, eu iria sair de cena, a gente iria tampar na porrada, eu iria arrebentar ele todo. Tô falando isso aí sério. Eu, David Atenas, farei isso aí, né? Farei isso aí, certo? Eu não iria aguentar isso aí calado, cara. Ada é criminosa. A do Léo Lins é um absurdo. Você entende como o cara é um filho da puta seletivista? Vocês conseguem entender isso? O cara é um desgraçado. Ele é um filho da puta. Mau caráter, é um cara do mal. Eu já falei, esse cara é do mal. Não tem outro negócio, cara. Se você parar para analisar o que esse cara já fez, já falou, a seletividade dele, o cara é do mal. Hoje, na maior cara de pau, o cara quer defender
as piadas, né, do Léo Lins. O mesmo filho da puta que condenou as piadas da Mil Grau, as piadas do ignorante, que nem foi ele. E na época, quando ele puxava saco do Bolsonaro, eu já sacava que ele era um cara do mal também. Eu já sacava isso aí, cara. Certo? O mal também é que muita gente que estava apoiando ele naquela época, vendo... Bom, se bem que hoje eles não se dão o trabalho de ver, né? Mas se eles vissem isso aí, né? Eles provavelmente não iriam fazer nada também. Você tem poucas pessoas que, digamos assim, entre aspas, diuturnamente descem o malho no cheirando rola, no que ele faz, no que ele fala. Você não tem mais isso aí hoje em dia, cara. Você praticamente não tem mais. O único aí, e não fico vasculhando também, né? O único que faz isso aí hoje diuturnamente é o Tiff, cara. É o Tiff. Certo? Nem um Coca que é amigo do Monark e que vez ou outra é espezinhado, né? Eu tô falando do Monark, não do Coca. Espezinhado pelo Cheirando Rola, dedica-se tanto a fazer vídeos detonando ele. E ele, ao contrário, eles dois já encontraram o Cheirando Rola pessoalmente, né? Mas, pô, tinha que ter mais gente, cara, ainda mais pessoas que têm uma militância da direita, cara. Esses aí deveriam ser os primeiros a, não tô falando ajudar o Tiff, né, mas a combater esse cara. Porque de qualquer forma, por mais que ele seja, tô falando do Cheirando Rola, por mais que ele seja uma péssima pessoa mesmo, porra, ele tem nas mãos dele, né, essas mãozinhas delicadas dele, né, e com unha grande, né, ainda por cima, porra, ele tem nas mãos um monte de moleque, cara. Tem um monte de fãs. Certo? Então até nisso ele também se assemelha ao Felipe Neto, né, mas o Felipe Neto é mais poderoso. Mas, pô, esse pessoal todo deveria estar do lado do Tiff nessa aí, cara. E você não vê o pessoal, certo? E claro que tem algumas situações aí onde você pega a gente fazendo isso e que quer se promover, quer aparecer no meio, né? Tipo como foi no caso do Rafael Subtosco, há anos atrás, certo? O próprio Rafael já havia comentado pra mim lá no Facebook, naquela época, né? Uns 7, 8 anos atrás, que ele queria fazer, digamos assim, história no YouTube, né? E com certeza ele tentar destronar o Cheirando Rola, né? Fazia parte dos seus planos, mas pô, deve ter cansado, sacou? E eu lembro que tanto ele quanto aquele Babalu de Ovo, esse pessoal que naquela época descia ao malho no Cheirando Rola, fazia a exposição das suas hipocrisias, eles eram muito prejudicados pelo pessoal, né, que suporta o Cheirando Rola, né, fazendo denúncias em massa contra eles, né, pro canal cair. Então os caras cansaram mesmo. Os caras cansaram. Certo? Mas hoje você só tem o Tiff, cara, basicamente. Né? E o que me preocupa é que, vou repetir aqui de novo para encerrar esse tópico aqui. Cheirando Rola tem muitas crianças, né, um público juvenil nas mãos dele. E aí? Então, e claro que ele, por meio disso, ele as influencia, né? Então tem que ter um pessoal na internet disposto a expor esse cara, né? Ele colocou na conta dele, mas é um lixo mesmo, cara, mas é um lixo mesmo. Então, assim, é um filho da puta que alimentou todo o autoritarismo, alimentou a turma do cancelamento. Quando é conveniente, ele tira o dele da reta e finge que nunca fez nada, nunca falou nada. As coisas ficam cada vez mais difíceis, ou não é verdade? Mas, bem lembrado, Luke. O Léo Lins também fez piadas pesadíssimas com a Marielle. Porque quando o ignorante, que nem foi ele que fez a piada com a Marielle, esse babaca aqui fez videozinho. Coitada da Marielle, é uma vida que se perde. Quem fez foi o assessor dele, Vini, aquele gordão lá, gordão de voz fina.
uma vida que se foi, não é pra fazer piada. Aí o Léo Lins faz piada. Ah, mas veja bem, o Léo Lins tem carteirinha de humorista. Aí tem uns que falam assim, mas o Léo Lins tava num palco, Tiff, fazendo piada. E a gente tava no meu canal fazendo piada, no meu espaço. A lógica é a mesma. Se você não está contente no meu espaço de fazer piada, de fazer brincadeira, se você se sente... se você não está confortável, vaza. Tem 1 milhão de canal para você acompanhar aí. É só ir no outro. Igual o Léo Lins. Você não gosta das piadas dele, não consuma, não vá lá consumir. Não é só porque tá no... Cara, uma das coisas, inclusive isso aí até me fez lembrar, né? Uma das coisas as quais eu mais detesto, vindo de... Bom, vindo... Inclusive esse negócio que eu vou falar agora, ele anda sendo muito usado, né? Porque as pessoas também são bastante previsíveis, né? O negócio de, tal pessoa, eu até gosto muito dela, né? Eu gosto dela, sou fã dela, mas ela fez aquilo. Cara, você mete essa aí, quais são as possibilidades de você, de fato, ter gostado dela? As possibilidades baixíssimas, cara. Aí tu mete esse tipo de coisa aí pra pagar de probo pra cima dos outros, né? A diferença é que tá num palco, você tá num palco. Tanto que o Léo Lins ele foi condenado, não foi nem pela questão dele estar num palco, foi pelo que ele postou no YouTube, inclusive, né? No canal dele. O canal é do Léo Lins, ele posta o que ele quiser. Bom, deveria ser assim, né? Vice do Monark, ela te forneceu mais censura ou mais liberdade? Eu te pergunto honestamente. E o Monark honestamente comprou tudo dos bolsonaristas. E pronto, começa. Pra frente dos quartéis, implorando por ditadura militar com Bolsonaro no poder para lutar pela liberdade. Vou ter que pegar o vídeo dele agora. Esse maluco aí tava pedindo intervenção militar, pô. O Tiff vai colocar exatamente esse vídeo. Eu acho que sim, cara. Eu acho que vai botar esse vídeo, olha só. Sério, o cara tá nessa cara de pau. O cara não cansa de ser filha da puta, hipócrita. Que não tem mais nenhuma legitimidade para representar o nosso povo. Acabou. Ponto final. É a falência total da República Brasileira. Em um mundo ideal, ele tenta hoje, ele tenta acabar com a fala dele falando que não, mas eu falei do mundo ideal. Qual é a diferença? Você tá pedindo um negócio. Você tá falando, olha galera, acorda, no mundo ideal, né? Teria que acontecer isso aqui. Isso aí não isenta o seu pensamento, o seu animal. O que deveria acontecer agora, imediatamente, é a dissolução imediata do PSDB, do PT, do PMDB e de todos esses outros partidos. O governo ali teria que retirar todas aquelas pessoas e colocar para investigação, né? E assumiria uma junta militar. Isso em um panorama ideal, tá? Mas eu acho, cara, que isso teria que ser dissolvido. Tá? Aí mas se dissolver, vão falar, esse Bolsonaro é um ditador, isso é um ditador imundo, Eu acho que a Suprema Corte Federal ela deveria ser dissolvida. Exatamente o que ele acabou de criticar. É o que ele pedia. Ele pedia pro Bolsonaro dissolver o STF. E aí ele ironiza ainda, né? Ele fala assim, não, mas aí vamos falar. Ele queria que aqui se tornasse Mianmar. Que o Bolsonaro é um ditador, mas eu acho que tinha que dissolver. Hoje é um canalha que tenta apontar dedo pros outros com coisa que ele sempre defendeu. Mas ele nunca mudou. E nesse segundo vídeo não tem nada de mundo ideal. Exatamente, é outro vídeo. Tem nada de mundo, ele falando de mundo ideal. Ele fala que acha que tinha que ser dissolvido mesmo. E foda-se se chamar o Bolsonaro de ditador. Tá ligado?
O cara é um lixo, mano. Ou eu tenho aqui vários vídeos dele falando de voto. O Supremo Tribunal Federal derrubou o voto impresso. A maioria do Congresso... Olha isso. Mano, esse vídeo ele arrebenta o STF. Ele nunca mais fez isso. Ele nunca mais fez vídeo falando de urna. Ele nunca mais fez vídeo pegando o STF e arrebentando. Ele nunca mais fez. Ele simplesmente se entregou pra mainstream, se entregou pra censura, né? Virou. Não é que ele se entregou pra censura, ele virou pro lado dos censuradores. Ele tá do lado dos censuradores. Então, assim, e ele ainda quer apontar o dedo para quem não aceita. Então, se o cara não aceita a censura, ele é burro, ele é o culpado, né? Ele não é o culpado. Você ter se vendido, você não é culpado. Tina, gengivão, absurdo, né? Com os documentos secretos do Michael Schellenberg, argentino com documentos secretos também. O idiota simplesmente comprou tudo e decidiu sambar, dançar no meio de você falava. Então tá, vamos ver aqui esse lance do Monark, vídeo feito pelo canal Alan dos Panos, e nós vamos reagir aqui a respeito. Esse Alan dos Panos aí, o pessoal lá do X havia soltado que esse cara é o... Eu já havia comentado aqui no canal, né? Um sujeito chamado Mário Vox, e que ele recebe do Movimento Brasil Livre para manter esse canal aí, descendo mais no Jair Bolsonaro. Se bem que lá no X, você tem especificamente alguns perfis ali que vez ou outra batem no Bolsonaro, se bem que alguns meses atrás, tanto esse Alan dos Panos, quanto aquele Ítalo Marcinho, quanto o Danilo Gentili, eles estavam aí diuturnamente descendo mais no Jair Bolsonaro. Né? E o pior é que, tirando o Gentili, nesses dois aí não mostram a cara. Esse Mário Vox aí, a lata dele eu já vi, né? Mas a do Ítalo Marcinho eu nunca vi, cara. Eu nunca vi. Hoje esse Ítalo não tá mais descendo Mário no Jair. Cara, ele vai fazer isso aí cedo ou tarde, né? De novo, certo? Mas hoje ele tá como se fosse um perfil normal, né? Fazendo ali zoações, ironias, né, e tudo mais, certo? Mas esse negócio aí de você ter um perfil específico para detonar o Jair, né? Isso aí, cara, eu fiz um vídeo sobre isso lá em 2021, né? Dizendo que nos comentários, na seção de comentários dos vídeos do Pânico, né? Do Pânico que ainda tá na Jovem Pan, né? Já não vejo o Pânico há um bom tempo. Você tinha muita gente ali que era contra o Jair Bolsonaro, que se manifestava também a favor daquele André Marinho, que era um cara que estava ali com o papel, né? Com o papel de ser contra o então governo Jair Bolsonaro. Ele já discutiu com muita gente lá, até saiu na porrada, né? E nos comentários você sempre tinha gente ali defendendo o cara, indo contra, obviamente, como eu acabei de falar, o governo Bolsonaro, contra o Jair Bolsonaro, contra o Nicolás Ferreira, contra o Dudu Bananinha, e tudo. E esse vídeo aí, o qual eu havia feito, né, eu comentava que, olha só, cara, esse pessoal aí deve ter tido o dedo, né, do MBL no furico para fazer esse tipo de coisa, né? E naquela época, o quê? Não, acho que foi em 2020, entre 2021 e 2022, porque o André Marinho, ele saiu da PAN em 2022, aí depois voltou, pelo que eu sei, ele tá como âncora do Morning Show, certo? Eu até fiquei surpreso com isso, já que o cara voltou pra lá, né? E você sempre tinha naquela época gente descendo o malho. Ah, mas acontece que você quer que todo mundo fique a favor. Não tô falando, não tô querendo dizer isso. Mas você saca quando a pessoa faz isso aí, imbuída de algum outro propósito, né? No sentido de que, tô fazendo isso aqui porque um certo grupo me mandou fazer.
Isso até me fez lembrar dos Mavis, né? Dos antigos Mavis que o PT tinha, né? Em governos anteriores, hein? Agora, eu sinceramente nunca vi coisa parecida vinda de bolsonarista, cara. Nem de Olavete, que é um pouco menos abrangente, né? Do que o pessoal bolsonarista, né? Em números. Tá bom? Vou fazer o nosso react, vamos lá. Ontem o Igor deu culpa os piratas. Ele deu culpa os piratas. Teve isso no lugar, né? E aí o cara perguntou pro Igor. Inclusive foi um cara que já foi no Flow, já foi... Aí esse cara que tá aí à esquerda aí é um dos hosts do canal estilo podcast chamado, que eu acho que é Três Irmãos Podcast, né? Cara, é um dos, entre aspas, podcasts os quais eu menos gosto, cara. Inclusive eu até fiquei surpreso, isso aí foi num vídeo com um debate do Paulo Colos e de um cara lá chamado Rubão, que pelo sotaque é carioca, né? Eles que eu tô falando são os hosts do podcast, né? Eles estavam com uma arma ali, cara, na mesa. Pra que deixar a arma ali na mesa? Ah, mas acontece que pelo sotaque os dois aí são do interior. Cara, mas mesmo assim, cara, é ridículo. Pra que uma arma ali na mesa? Pra quê? Quer pagar de machão por quê e pra quê? Vamos lá. Na época de vocês, e aí perguntou pro Igor, ele falou assim, o Monark é burro? Aí ele falou assim, o Monark é burro. Eu falei, caralho, velho, que doideira, né, bicho? Por que doideira? Falar que o Monark é burro é a mesma coisa que falar que se eu jogar uma maçã pra cima, ela cai no chão. Nossa. É a mesma coisa que falar que, sei lá, a grama é verde. Não. Tá? É a mesma coisa que falar que passarinhos voam. É muito mau caráter, bicho. Tá? Que doideira. Mas Monark burro é até redundante. Pergunta que eu te faço. É igual você e mau caráter, né? Hipócrita. Eu acho que é. O cara que passou aí é o Antônio Tabet. Como é que é? Eu acho que é. Assim, eu acho que o lance dele. Essa foi uma pergunta direta. Chama de burro! Ei, mas é burro! Eu acho que o Monark enxerga o mundo de um jeito muito particular. Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Já estamos na porra da ditadura já! Faz muito tempo, cara. E quando eles censuraram a revista Cruzoé e nós estávamos lutando dentro da lei para coibir os autoritarismos do Supremo Tribunal... Meu Deus, lutando dentro da lei. Velho, vai tomar no seu cu, bicho. Você pedia a dissolução do STF, mano. Você pedia junta militar, mano. Que dentro da lei, acabar com a ditadura dentro da lei. Mano, na moralzinha, cara. Meu Deus, ele quer chamar os outros de burro ainda, cara. Ai, mano. Puta, o cara apoiava a porra da ditadura. O cara apoiou a porra do autoritarismo pra cima de todo mundo. Tribunal Federal, você tava enchendo seu rabo de maconha, vagabundo. Nossa senhora. E eu sei encher. E mesmo assim você foi umas 3 vezes no, entre aspas, podcast Flow. Por que você não falou isso aí na cara dele, cara? E eu acredito que naquela época em que você havia ido no Flow, você sabia muito bem do digamos assim, jeito político do Monark. Ou você não sabia? Você não sabia disso aí? Você foi lá por mais vezes, cara. Você não sabia disso aí? Seu rabo de dinheiro, né? Vendendo curso pros outros. Tudo isso porque eu fui uma vez, também viralizou um clipe que tinha lá com a gente discutindo sobre raça. E muita gente me perguntava, mas ele é racista mesmo? Mas ele é, sei lá... A turminha censurando a palavra racista, né? E o medinho de perder a monetização. E eu sempre respondi assim, olha, ele não me parece ser um cara, você não pode botar a mão no fogo por ninguém, mas eu falei, não me parece ser um cara racista, não parece ser um cara... Vendedor de lenço, é isso aí. Ele mesmo fala, né? Ele falou, ele deixa dar umas escapulidas, conversa demais. Ele me parece um cara... É basicamente isso, né? Senhor ditador, você poderia acabar com a ditadura? Nós estamos aqui, via lei, aqui, ó, acabando com a ditadura. Ai. É isso, é só um cara muito... Essa risadinha forçada, pelo amor de Deus. Já que ele é burro, por que você
começou essa empreitada com ele naquela posição que ele tava. Cara, como a gente se conheceu em 2000... Mas vamos continuar o react. Você verificou a sua inscrição no canal? O seu gostinho, o seu comentário. Vai lá. Isso é muito importante. Pra trabalhar, o filho da puta. Posso... Ele se vendeu, né? O Nando Moura, ele se vendeu por dinheiro. Ele precisa do seu gostinho, mano. Tem que deixar o gostinho lá no canal dele. Nós vimos o seguinte: não existe hoje nenhum tipo de vertente política fazendo frente aos autoritarismos do Supremo Tribunal Federal. O que eles querem é só livrar da cadeia o vagabundo como Jair Bolsonaro. Inclusive, Tarcísio diz a empresário... Você vê que perceba como é que o tom já muda, né? Quando vai falar do STF, não, veja bem, ela parece essa aqui, já pensou se alguém falar? Meu Deus do céu, vai gaguejando, pisando em ovos, na hora que vai falar do Bolsonaro, esse vagabundo aqui, não sei o que, aí ele tem total liberdade, né? Beleza, é tudo a mesma coisa mesmo, né? Que dará indulto a Bolsonaro se vencer em 2026. Onde você ouviu isso aqui primeiro? Onde você ouviu isso? Aonde esse propósito do Tarcísio? Aliás, esse merda aqui de Jair Bolsonaro chegou lá, né? E disse que Alexandre de Moraes seria o vice dele, né? Na brincadeira, hein? Meu menino. O pior é que esse careca cabeludo aí, não sei se vocês conseguiram sacar, mas no começo do vídeo dele ele soltou aquela ironia, né? Pra cima da Carmen Lúcia, feia pra cacete. Tô com a voz aqui meio desgastada, porque tá muito frio aqui, velho. Carmen Lúcia, feia pra cacete. Aí resolveu contrabalançar agora, descendo o malho no Jair Bolsonaro. Porra, maluco. Tu tá achando que tem trouxa aqui, né, parceiro? Só esse público imbecil seu mesmo é que é trouxa. Agora a gente um pouco mais adulta, vendo de fora assim, cara, você não engambela. Covarde, vagabundo. E aqui nós temos o Tarcísio. Cara, eu já fiz um vídeo sobre isso do Bolsonaro também, que é uma bosta, né? Nossa senhora, né? Foi um frouxo mesmo. Agora, esse cara chamar alguém de covarde é brincadeira, né? O cara que mais se vendeu a alma é brincadeira, né? E aí, e detalhe, né? Pois é, Fábio, um vídeo de Igor Monark, o cara... Bolsonaro. E também se presta a ser capacho do bolsonarismo, pedindo cola para Fernando Collor. Pedindo voto para Fernando Collor. O cara tem que ficar descendo o malho no Bolsonaro em vídeos onde não tem aparentemente nada a ver, justamente para deixar claro, para lembrar, né? Cara, eu vou ser mais específico aqui, né? Para lembrar o Beautiful People, os ratos de toga, de que ele tá do lado deles, né? O de Melo. Você pediu voto pro Ricardo Nunes. Você tá pedindo voto pro Kim Kataguiri? Quem é você, mano? Pedindo voto para Fernando Collor de Mello, um dos maiores bandidos que esse país já viu. Collor, Lula e Bolsonaro. Especial do nosso Fernando Collor, candidato a governador, e para o Leonardo Cardoso, cheguei agora, já apareceu a lista de traição. Dia, seu candidato a vice. Você tava pedindo voto pra Renato, do MBL, comprar papelão, bicho. Eu tenho certeza que essa E dúvida... não vem dar de bobo que eu não sabia. Não vem dar uma de Lula, eu não sabia. vai estar unida com o presidente Bolsonaro, vai fazer a diferença pelo estado de Alagoas. Fernando Collor é um dos maiores políticos que nós já tivemos. Olha só. Engole aí você que passa pano pra Tarcísio. Cara, é engraçado ele falar isso, porque... deixa eu achar aqui agora. Porque é o seguinte, na época que ele tava apoiando o Kim Kataguiri, é esse vídeo aqui, ó. Até hoje os caras vêm aqui dizer, você agora é do MBL, se for do MBL. Aliás, se eles levassem em conta as vezes que eu os alertei, eles não estavam se fudendo como se fuderam, o pessoal do MBL. As várias cagadas que eles fizeram, há uns dias atrás eu tava vendo, eles vão fazer um congresso com o Temer, vampirão. Temer é um bandido, corrupto, gangster, da pior espécie. Por que vocês estão fazendo essa bosta desse vampirão? Vocês estão loucos? Vocês são bons pra caralho. Agora estava lá, por exemplo, aqui, Essa burrice. Kataguiri vai querer ser prefeito agora.
o MBL vai babar o Temer, cara, muito mais do que te babaria aí, cara. Certo? O Temer, o Gilmar Mendes, tá babando o Tarcísio, né? E aí? Que eu acho uma boa opção para prefeito de São Paulo. Peraí, então o MBL tava se juntando com o Temer e mesmo assim o Kim Kataguiri é uma boa opção? Estava lá ele na foto com a CM Neto. A CM Neto é a lama da política. É a lama da... aqui junto com a CM, Neto, prefeito. Eu tenho... É complicado essa galera aí que tenta destacar um membro influente do MBL, do próprio MBL, cara. O pessoal força muita barra, mano. Força muita barra. Pô, cara, você, não sei se você tá vendo esse vídeo, se é um MBLode. Cara, não, MBLode não. O que eu vou falar agora não tem muito a ver. Tipo assim, você não é MBLode, mas acontece que enxerga alguma coisa boa no próprio Kim, na Amanda Vettorati, e quer que eles, né, saiam daquele juntamento de escroto lá. Isso aí não vai acontecer nunca, cara. Isso não vai acontecer. Sacou? Os caras estão unha e carne com os propósitos do Renan Santos, do Renan Tour de Blonde. Sacou? É tudo farinha do mesmo saco, cara. Eles não vão se desprender. Acabou. E você deve saber disso aí. Você deve saber disso aí, mas teima com mas a Amanda seria muito melhor aproveitada se saísse do MBL. Cara, ok. Vamos fazer uma situação hipotética aqui. A Amanda saindo do MBL, né, talvez fosse lá pro bolsonarismo. Ok, ela seria acolhida, né, da mesma forma que aconteceu com aquele Fernando Holliday lá. Mas porra, cara, você acha mesmo que essa situação hipotética poderia por algum momento se aproximar da realidade? Não, cara, isso não aconteceria de forma alguma, né? Mas acontece que aconteceu com o Holliday, que também é muito influente no MBL, blá 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 blá. Mas ok, cara, mas isso aí poderia acontecer, né? Vou fazer uma retificação aqui. Isso aí poderia acontecer só no espectro de derrotas pessoais. Porque eu acredito que se o Holliday continuasse sendo eleito, né, pelo MBL, ele não sairia de lá, cara. Eu acredito nisso aí. Ou então que ocorresse um grande racha, né, interno, como aconteceu com o João Bétega, né? Eu falei Betega, eu fiz um vídeo aí chamando o cara de Betega o tempo todo, Betega. O próprio Arthur, o Emerson Petrive, mais conhecido como Boca Aberta, que é lá do Paraná também, né? Que se encontrou com esse cara aí, chamou de Betega. Não, é Bétega. É Bétega. É mais feio ainda essa pronúncia, né? Isso aí são situações isoladas, cara. Mas, pô, eu não acredito. Se bem que, fazendo uma comparação de proximidade, o Bétega não era tão ligado assim ao Renan do que a Amanda é ligada, né? Até porque eles são de estados diferentes, né? Então tem aquele problema de logística, né? Mas, pô, cara, eu não acredito que a Amanda Vettorati, ela se desprenderia facilmente do MBL, cara. Eu acredito que o quê? A Espectro Cisa poderia, né, fazer isso, certo? Eu acredito que aquele pessoal ali da série B do MBL, como a própria Espectro, né, que eu acho uma mulher atraente, poderia se desprender do MBL. E eu acho que no caso dela talvez vá acontecer, até porque ela é feminista. E como o MBL se coloca como da direita, vai haver uma espécie de ruptura, né, quando isso aí bater de frente com o público deles. Porque eu acredito que nem todo MBLoide engole, né, esse negócio de você ter uma feminista nas suas frentes. Mas enfim, cara, no geral, não pense que a Amanda, que o Kim, eles vão sair do MBL, cara, e assim tão facilmente. Isso aí não vai rolar. Não vai rolar. Os caras estão unidos, né, quase que com sangue, cara, ao Renan Santos. Ok, poderia citar a mesma coisa com o Fernando Holliday, né? Mas, pô, cara, eu de fato não acredito que isso aí poderá acontecer tão cedo. Ó,
essa parte é demais, ó. Ele vai passar pano pro MBL. Essa época que ele tava mamando o MBL, ó. Né, prefeito? Eu até entendo que o cara, pra galgar postos políticos, precisa fazer as suas alianças. Você não tem jeito. Você precisa combinar, você precisa fazer política. Não é a respeito de você destruir pontos, é de você construí-los. Ou seja, quando é conveniente para ele, por exemplo, o Tarcísio se juntando com o Collor para tentar eleger o Bolsonaro. Aí o Tarcísio é lixo. E eu também não gosto do Tarcísio. Eu não gosto de ninguém também. O Tarcísio é lixo, ele não sei o que. Só que você tem que atacar os negócios nas vertentes certas. Você não pode ser um hipócrita de merda igual você tá sendo. Porque aí quando é o Kim Kataguiri se juntando com a CM Neto, época que você mamava o MBL, o que você falava? Não, eu entendo, tem que se juntar, que tem que fazer alianças, eu entendo e tal, não dá pra governar sozinho, né? Eu entendo que tem que fazer alianças. Quando é conveniente, ele vira e fala, olha que bosta, ele se juntou com não sei o que, mano, aí é muito fácil. Fernando Collor é um dos maiores políticos que nós já tivemos, ele tá pedindo voto pra ele. Tá? Vocês viram no vídeo de ontem aqui no canal. 2016. É muito hipócrita. O Monark, assim, a gente ficou amigo, cara. Flower aqui, ó, não é estranho ele sempre falar do Bolsonaro, é que o Bolsonaro, ele pode falar à vontade que não dá nada. Não dá nada, tá ligado? É uma zona tranquila. É igual quando eu bato no MBL também não dá nada. O máximo que vai ter é um monte de gente enchendo seu saco, ou as militâncias deles ali te atacando, xingando, imputando crime, mas tá ligado? Agora, bater nos caras grandes, aí é complicado. Aí não é tudo a mesma coisa. E eu nem preciso falar que tem muito método dele ficar citando o Bolsonaro o tempo todo, né? Tem muito método. Até porque se fosse uma coisa simples, ele não ficaria com essa lenga-lenga justamente o tempo todo. E tá fazendo isso aí há anos. Então, obviamente, tá fazendo isso aí também para não ser encalacrado pelo Beautiful People, pelo jato de toga. Tem que mostrar, né, para esse pessoal aí que tá do lado deles. Eu acho que a gente vai fazer. Vamos fazer uma parada juntos, tudo, pô, eu tudo na internet, a gente sabe como é. Aí ele, cara, vamos fazer um podcast? Aí eu, pô, vamos fazer um. Peraí. Eu lembro de ter lido algo lá no X, isso aí foi no ano passado. O pessoal falando pra mim que, mas o Cheirando Rola, ele bate tanto no Bolsonaro porque ele tá sendo pago pra isso, ele tá sendo pago pelo MBL. Eu não sei se isso aí é verdade, não sei se isso aí havia acontecido, mas eu lembro o que? Ele continua batendo no Bolsonaro mesmo sem aparentemente essa ligação com os MBLs, cara. Então, eu não sei, eu acho que a coisa não é tão simplista assim. Mas ele não tá, nem preciso falar pra você, né? Ele não tá batendo no Bolsonaro por uma revolta genuína, não. Até porque as coisas às quais ele comenta sobre o Bolsonaro, do cara, mas o sujeito fez um governo merda, né? Ele sabe muito bem porque ele sabe que o governo do Bolsonaro foi meio frustrante por conta de pandemia, por conta da... Não vou nem falar guerra Rússia e Ucrânia, né? Porque o caldo começou a ferver mesmo na época da pandemia. Porra, cara, qualquer pessoa com mais de 2 neurônios sabe muito bem que o Bolsonaro teve grande dificuldade naquela época. Ainda mais em relação a opiniões populares a respeito do trato dele, né, à pandemia, por mais que ele tenha falado besteira aí em uma entrevista ou outra. Ele tendo falado, não sou coveiro, isso aí não justifica toda a perseguição que ele está enfrentando até hoje. Não justifica. Certo? E também ele havia falado, sim, você pega que tem tanto esquerdista aí desinformado, se bem que eu acho que nesse caso, já que o esquerdista é muito mais militante do que direitista, né, ele tem a facilidade em ser mais informado, né, em obter mais informações, claro que no sentido de procurá-las, né, mas porra, você pega aquela questão lá do Bolsonaro tendo imitado alguém sofrendo com falta de ar.
a esquerda sempre mete pra todo mundo que, né, só essa parte aí, né, do cara tendo... Porra, mas eles não pegam o vídeo todo do porquê que o Bolsonaro tava sofrendo. Por que ele tava imitando alguém sofrendo com falta de ar. Eles sabem muito bem que tem um contexto, por conta da imitação que o Jair havia feito. Eles sabem muito bem que tinha mais coisa, fora isso aí, certo? Mas eles não vão explanar, eles não vão... Eles até podem reconhecer, né, intimamente, mas eles não vão explanar isso aí para todo mundo. Por quê? Porque eles têm a hipocrisia como arma e como escudo, sacou? A esquerda é dessa forma. Eles agem assim em todas as vertentes possíveis, em todas as oportunidades. Então é muito fácil, cara, é muito fácil você, enquanto isentão, né, como é o cheirando rola, você manter essa imagem de que o Bolsonaro é isso e aquilo, e inclusive dando a óbvia ideia de que, porra, é tudo a mesma coisa, né, comparando com Lula, né, mas ele sabe intimamente que não é a mesma coisa, assim como ele sabe intimamente que o Tiff não é nazista, não é racista, nem porcaria nenhuma do tipo. Ele sabe muito bem disso aí, né, mas como esquerdista enrustido que ele também precisa viver pela hipocrisia. Vocês entenderam isso aí? Então é um sujeito infeliz para um cacete mesmo, cara. E que você nota que o dinheiro não é o suficiente para, né, confortar o coração dele, porque ele tem um YouTube como o que mesmo? Cara, é tipo como aquele reator Arc do Homem de Ferro, né, pra ele, puxando do rola. Sacou? Sem aquilo ali, o Tony Stark morre. Então o YouTube é a mesma coisa pra esse anão de Cotia aí, cara. Sem o YouTube, esse maluco vai fazer o que da vida dele? Não vai fazer nada. O cara vai morrer por inanição aí. Vamos lá. Você foi um dos primeiros aí nesse podcast dele, né? Eu estava ali com ele porque a gente começou a sonhar com o podcast juntos. Ele me parece ser um cara que, no fim das contas, ele só quer fumar a maconha dele sem ninguém encher o saco dele. Nem que para isso precise ter um partido nazista no Brasil, que não faz o menor sentido, sabe? Que é uma coisa que a gente vê em correligionários de uma certa corrente política, que é aquela história do o cara que é conservador, mas permite uma surubinha, o cara que é patriota, mas quer que os Estados Unidos invadam o Brasil, o cara que é religioso, mas acha... Mas o que isso aí tem a ver com o nazismo, cara? Com ter simpatia pelo nazismo? E eu acho que esse Antônio Tabet não é tão burro assim, né? Ele deve saber muito bem do porquê, do contexto do Monark ter feito aquele comentário. Ele deve saber disso aí, mas está se fazendo de desentendido, como merda hipócrita que é, né? Como merda dissimulado que é. Que bom que o Papa comunista morreu. Eu vi porque eu reagi num outro podcast que eu fui, mas, cara, eu não motivo ser do Igor, entendeu? Ele acha que ele é muito inteligente, porque ele é um vendido, não essa. Caralho! Então, o Igor escolheu o caminho das máquinas, o caminho corporativo, né? Igualzinho Nando Moura. Você escolheu esse caminho. Sim. Você escolheu o caminho de manter o seu canalzinho do YouTube para continuar vendendo curso. Por isso que você não vai pisar mais no calo de ninguém. Vai continuar, né? Você sabe muito bem, ele sabe muito bem que ele bate. Ele sabe muito bem. Ele não vai bater nos caras que ele sabe que pode, né, fazer alguma coisa. Ele vai bater na MBL, vai ficar ali enchendo o saco, vai bater ali no Bolsonaro. Agora, vai lá ver se ele vai bater no STF na mesma intensidade. Não vai, né? Porque não é tudo a mesma coisa. Ele decidiu ceder a visão inicial do projeto em prol de uma garantia metodológica e uma aceitação no mainstream mais à esquerda, digamos assim. A esquerda caviar, né? Caralho. Então... O papel do Igor no Flow sempre foi menos complexo do que o do Monark, cara. Por mais que naquela época em que o Bruno ainda estava lá, né, ele era chamado de burro também,
nos comentários, né, e tudo, ele carregava o Flow nas costas, cara. Ele carregava o Flow nas costas. E até hoje mesmo você vê o Igor lá sendo o rosto principal, né? Ele continua sendo uma pessoa bem rasa. Ele continua sendo... E não vai mudar. Até porque o cara tá com o quê? Com uns 30 e tantos anos. Né? O cara tá casado com um filho. Você acha que ele vai mudar a personalidade dele? Não vai. Não vai, não vão injetar complexidade na veia dele, cara. Ele não vai mudar. Né? Isso foi a decisão dele, né? Eu acho que ele achou, é a única forma que ele encontrou de manter a estrutura, de prosperar, né? De conseguir acesso dentro da bolha mainstream. A decisão, tipo, na visão dele, eu acho que foi muito inteligente, porque ele conseguiu manter o status social dele, ele com certeza está ganhando mais dinheiro do que eu. Então ele, eu acho que é por isso que ele se considerar mais inteligente nessa decisão, entendeu? Mas aqui aí vai que os nossos princípios são diferentes, né? Então, não é uma questão de inteligência, é uma questão de vontade, né? De desejo. Você conhece o Igor, entendeu? Ele sempre é assim, entendeu? Ele é medroso pra caralho, porra. Né? Só que ele não gosta de mim, tá ligado? Ele não gosta de uma opção muito boa, pra ser sincero, né? Então, sei lá, cara, às vezes você tá querendo consertar um bilho de porcelana que quebrou, entendeu? Aí perdeu várias pecinhas já na hora que quebrou, não vai consertar, não vai ficar igual. Cara, você é mesmo muito burro. Além de ser um ingrato de merda. Nossa, ingrato. E um covardão. Nossa. Como ingrato, cara, se o Monark quem havia feito Flow, ele quem teve a ideia do Flow, só que o ingrato mesmo é o Igor, cara. É o Igor. O cabeça do Flow se chamava Bruno Ayub. Sacou? O Bruno Monteiro Ayub, não foi o Igor Coelho. Você sabe disso aí, cara. Mas ele é um vagabundo. Meu Deus do céu. Chamando o cara de ingrato. Ingrato, o cara foi expulso do programa que ele criou, tá ligado? O cara inverteu a parada, ele consegue inverter o negócio. Meu Deus, eu não sei como alguém que tem um mínimo de discernimento cai nas conversas do Nando Moura, cara. Eu não consigo entender. Eu não consigo. O cara pega uma situação muito clara, óbvia do que aconteceu, e o cara consegue construir uma narrativa totalmente invertendo tudo, mano. Porque enquanto O covarde é o cara que bate de frente com o STF. O covarde, né? O ingrato não é o cara que subiu na vida por causa do outro, é o contrário, né? Porque até então, inclusive a gente a galera já até me contou, a gente viu a história lá, o Igor ficava tentando mamar, subir na vida nas costas do David Jones, de ser influenciador, nunca deu nada, nunca conseguiu despontar, só foi despontar no Flow por causa do Monark. Então é bizarro, né? todo brasileiro vai colher mais censura por causa das tuas burrices e das tuas peripécias, você foge para os Estados Unidos para passar o dia inteiro no bem bom, enchendo o cu de cachaça e de maconha. Não, o bom mesmo é se vender pra ditadura, Nando Moura, é calar a boca. Porque é isso que você tá falando. Como assim você ousou atentar contra a ditadura? Você é burro, você tem que fazer igual eu. Tem que vender lenço. Tem que aproveitar a ditadura e vender lenço. Meu Deus do céu. É como eu falo, mano. É que esse negócio de burro, ser burro ou não, depende da perspectiva que você tá falando, né? Se você tá falando uma perspectiva financeira, em que a pessoa só pensa em bens materiais e dinheiro, você pode chamar o Monark de burro. Né? Você pode falar, bom, financeiramente ele foi burro, porque tudo que ele fez, ele só se fudeu financeiramente. E o Nando Moura de inteligente. Só que, em questão moral, aí eu sinto muito. Aí não, nem importa se você gosta ou não do Monark. Em questão moral, mano, o cara arriscou perder tudo pelo que ele acredita. Esse aqui se vendeu a alma por causa de dinheiro. Ah, inteligente, burro, depende da sua perspectiva, né? Será que se o Monark tivesse se vendido completamente igual o Nando Moura fez e tivesse hoje na mainstream de novo, ganhando dinheiro, rios de dinheiro, ia estar chamando ele de inteligente ou de vendido? Enfim,
maconha e ainda querendo pagar de guerreiro da liberdade, quando a única coisa que você E tem isso também, Horácio. Se o cara tá sendo perseguido pela Suprema Corte. O cara foi condenado à prisão porque chamou Flávio Dino de gordola. Você tem noção disso? O cara chamou um ministro, um político, de gordola. Cara, em qualquer, digamos assim, democracia, a pessoa sente... Porra, o cara fica embasbacado em ouvir esse tipo de coisa, cara. É um sujeito... você vai falar isso aí lá nos Estados Unidos, ou lá na Inglaterra, ou lá no Japão. Pô, o cara, ele foi condenado à prisão por ter chamado um ministro, né, de gordola. Sacou? Isso é ridículo demais, cara. Não é nem questão do Flávio Dino ter ficado ofendido, não, cara. Com certeza ele não ficou. Até porque, como todo mundo sabe, o Lula vive zoando o peso dele. O problema é quem diz, sacou? É quem diz. Porque se fosse o Léo Lins também falando a mesma coisa, ele seria condenado, seria preso. Claro que, né, tem essa questão de que ele foi condenado há pouco tempo por outra coisa, obviamente, mas o Flávio Dino iria para cima dele também se ocorresse essa demonstração aí a qual eu havia passado, né? E foi condenado à prisão por isso. O cara público. Se ele fica no Brasil... Ridículo, cara. E o pior, tu imagina, se o Monark fosse preso, aí chegando lá dentro da cela, né, com outros presos lá, diante de outros presos, aí eles perguntam, pô, o que você fez pra estar aqui? Mas eu chamei o ministro do Supremo de gordola. Foi só isso. Você acha que os caras vão acreditar? Não assim de pronto, cara. Eles não vão acreditar de pronto. Ou então quando você estiver lá no banho de sol lá, porra, o pessoal não vai acreditar de pronto. Tu tá lá junto com ladrões, com assassinos, com estupradores. Por que você tá aqui? Porque eu chamei o ministro de gordola, o Flávio Dino de gordola. Porra, maluco. Se ia preso, o Nando Moura ia comemorar. Se o cara vai para os Estados Unidos para fugir da ditadura, o cara é um covarde. E aí? Então, qualquer narrativa o cara ia... Sim. Se o Monark tivesse sido preso, o Nando Moura ia estar falando, eu avisei, tem que ficar calado, igual eu fico. Venha comigo bater no Bolsonaro, aqui é uma zona safe, aqui tá tranquilo. Foi ter feito o povo brasileiro colher mais censura. Sim, a culpa é do Monark, galera. Toda a censura que avançou no Brasil nos últimos anos é do Monark, não é do vagabundo que tava lá denunciando influenciadores pro Xandão, não, viu? Fica tranquilo. Porque é um imbecil. Porque decidiu dançar no meio de um faroeste de autoritário, como eu e o André dissemos pra você na sua cara. Você seguiu esse caminho de destruição. E aí você devia ter seguido o caminho da covardia, né? E ficado quieto. Meu Deus. Você vê aqueles teus amigos, que demorou muito, hein, pro Igor falar um negócio desse, que tiveram do teu lado nos piores momentos. Nossa, meu Deus, mas o cara inverte tudo, mano. Puta que pariu, pelo contrário, o cara só teve do lado do Monark nos bons momentos. Sim. Nos maus momentos chutaram a bunda do cara, bicho. Aproveitaram um momento de fragilidade. E o pior que, envolvendo aquela polêmica lá do que o Bruno havia dito, até ele ser retirado do Flow, foi pouquíssimo espaço de tempo, cara. Foi pouquíssimo espaço de tempo. Agilidade, né? Que a galera fala, mas o Monark ele se voluntarizou pra sair do Flow e tal. Pô, vamos. Eu já passei por isso, né? Aquela situação é complicada. Às vezes o cara, tipo, pô, foi mal, galera, eu falei um negócio aqui e eu saio pra salvar todo mundo. Ali, o cara tava fragilizado emocionalmente. Ali era caso do amigo dele virar e falar, não, mano. Você pode ter falado aqui equivocado, falou de um jeito errado, de um jeito que deu a entender errado, mas é o seguinte, você não é nazista, a gente conhece você, a gente sabe que você não é nazista, o pessoal tá sendo maldoso com você e nós vamos bancar você vai ficar aqui, você não vai sair.
Homens de verdade teriam feito isso. Agora, quando o cara só pensa em dinheiro, né? E o pior que nazista mesmo é o pessoal que lá nas redes sociais vivem querendo a morte de judeu, né, em relação a eles que apoiarem a Palestina. Cara, os caras apoiam o Hamas de qualquer forma contra Israel, né, como tá todo mundo sabendo, né? Então o pessoal hoje em dia tá abertamente antissemita. Tá abertamente, esse pessoal da esquerda aí, né? Abertamente antissemita, né? E aí você fala que todos eles não são uma boa pessoa, que é covardão, que é vendido, o caralho a quatro. E você que é o grande herói. Você é um merda. Você é um merda, é o mesmo merda que estava lá enchendo o rabo de maconha enquanto nós lutávamos por uma CPI da toga. E eu não acredito que o cara meteu É a essa. mesma coisa de sempre, bicho. Eu não acredito que o cara meteu essa. Meu Deus. O cara vive reciclando as mesmas falácias de sempre, cara. Porra, maluco. Meu amigo. Sério, tá tentando falar disso até hoje. Cara, pesquisa rápida. CPI, lavatório. Eu não entendo como esse anão aí, esse sujeito baixo na estatura, baixo no caráter, ele vive metendo os mesmos argumentos, né? Sendo que o pessoal MBL também faz a mesma coisa. Por que ele rompeu com o MBL, cara, se falam as mesmas merdas? Eu não entendo isso. Olha, Gilmar Mendes. Gilmar Mendes diz que CPI da Lava Toga, que mira o judiciário, é inconstitucional e seria derrubada no STF. Ou seja, isso aí ia ser só circo. Só ia gastar munição à toa, só ia perder tempo. Tudo. É óbvio, mano, você não vai... Se bem que CPI por CPI não é garantia de que vai adiantar alguma coisa, né? Só você pegar a última aí, a CPI das Bets, que é aquela Soraya Trambique lá, né? Ela, entre aspas, interrogou, e coloca muitas aspas nisso aí, aquela Virgínia Fonseca, certo? Aquele imbecil chamado Cleitinho, eu falarei isso aí na cara dele, né? O senador Cleitinho de Minas Gerais tirou foto com a Virgínia, certo? E não deu em nada, cara. Tudo isso aí, essa CPI aí deu pizza mesmo. Uma pizza fedorenta, né? Como é o caráter de todo esse pessoal aí. Derrubar ditadura, autoritarismo, com CPI que nunca deu nada no Brasil. Nunca uma CPI deu em alguma coisa. Meu Deus, é tudo das narrativas criadas pra comer a mente dos caras, bicho, é brincar. O relator dessa CPI seria quem? Bem lembrado. Randolph Rodrigues. Isso ele esconde, né? CPI de Bet não deu nada. Mano, tentaram fazer aquela CPI de Covid contra o Bolsonaro, pra tentar prender ele por genocídio, não sei, não deu nada. Mano, CPI no Brasil nunca deu nada, em porra nenhuma. Isso é só pra gastar tempo e dinheiro. Porque ao invés dos deputados estar trabalhando, eles ficam naquele circo. Ah, porque eu acho que não sei o quê. Aí fica chamando não sei quem para interrogar. Qual que é a capacidade que um deputado lá de Roraima tem para interrogar alguém sobre algum crime, tá ligado? Mano, olha, é só circo. CPI, mano, não deu nada, não dá nada. Esses trem de CPI não dá nada, nunca deram nada. Aí os caras ficam se baseando em CPI de Lava Toba, que ia ser derrubada, já sabia que ia ser derrubada, como se fosse a última salvação do Brasil. Ah, mano, pelo amor de Deus, né? Nossa, eu não, assim, é que esse aqui é burro, ele é burro, aqui ele é burro, mas eu não sei quem consegue seguir isso aqui ainda e não perceber, tá ligado?
pedindo para que o Flávio Sim, eles iam ser tratorados pelos ministros do STF. É capaz de ir preso ainda. Bolsonaro assinasse. E aí você dá espaço no seu canal para quem? Para a mesma puta gengivuda imunda que destruiu a guerra contra os autoritarismos do Supremo Tribunal Federal. Puta, Só que agora como se... Meu Deus, mano, o cara é muito vagabundo, velho. Na moral. Ele é muito lixo. Mano, o cara apoiou toda a perseguição do Supremo, bicho. Como que esse cara tá metendo essa, mano? E o Supremo tava perseguindo desde a época da pandemia, hein? é maconheiro. Cara, como que a narrativa, né? A guerra de narrativa, né? A culpa de tudo é do Alan dos Santos agora. O cara que perdeu o jornal dele foi perseguido pelo Supremo. Meu Deus. Talvez um dia você entenda isso. A culpa não é dos ditadores, é de quem tá sofrendo perseguição, entendeu? Essa é a lógica dele. No momento é só o Tico e Teco aí não conseguindo raciocinar. Se esse vídeo fez sentido pra você, verifique a sua inscrição. Nossa senhora. Faz sentido só pra quem é um completo imbecil, né? Um idiota que não tem cérebro nenhum, não consegue pensar. Porque é só parar pra analisar cada coisa que ele falou aqui que você vê os absurdos, né? Uma coisa pior que a outra. É absurdo, cara. Esse vídeo é um absurdo, esse aqui. É um negócio bizarro. Bizarro mesmo. É um vídeo retardado pra retardado mental, né? O cara que termina um vídeo desse e fala: é meu, né? É meu, ele tem razão, mano. Saiba que você tem... Olha, eu vou te falar, viu? Você tem problema mental, cara. Você tem que se tratar, bicho. Você tem que se tratar.